Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje nós encerramos o livro de Lamentações de Jeremias, lendo Lamentações, capítulo de número 5, que diz assim: Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considere e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar nossa própria água, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de você? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez iniciamos um novo dia na tua santa e gloriosa presença. E nós nos achegamos diante de ti pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou na luz do Calvário para nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo livre acesso que temos à tua presença. Porque através do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de Cristo Jesus, o sacrifício eterno, perfeito, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso à tua presença. Não apenas o sumo sacerdote entra uma vez por ano, mas nós podemos nos achegar à tua presença diariamente. E diante desta palavra de lamento do teu povo, proferida pelo profeta Jeremias, nós também lamentamos pelo nosso pecado, pela dureza do nosso coração. Nós lamentamos pela nossa indiferença, pela é, vulgarização do sagrado, pela maneira fútil das nossas vidas, pela pouca espiritualidade, devoção que temos demonstrado. E fazemos nossas as palavras do profeta Jeremias quando diz: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Oh, Pai, que o teu Santo Espírito trabalhe em nós, de maneira que possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e nos convertermos diariamente a ti. A ti nós confessamos o nosso pecado, a nossa dureza de coração, a nossa indiferença. Confessamos a ti, Senhor, a nossa soberba, o nosso egoísmo, o desejo que pulsa muitas vezes dentro de nós de querer controlar e dirigir as nossas vidas. Nós que temos uma visão extremamente limitada, tacanha, carnal. Tem misericórdia de nós, perdoa a nossa petulância, que possamos amar ao Senhor, amar a Sua palavra e nela meditar dia e noite, que a Tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração,
de maneira que nós possamos ser transformados por ela, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que isso seja uma verdade, uma realidade nas nossas vidas, que possamos amar a tua palavra de tal maneira que nela nós meditemos e possamos escondê-la em nosso coração, em nossa mente, para que ela seja o filtro de todos os nossos pensamentos e de todas as nossas atitudes, de maneira que não venhamos a pecar contra o Senhor, quer seja em palavras, quer seja em ação, quer seja em pensamentos, intenções e propósitos no nosso coração. Queremos ter uma vida santa e reta diante do Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ampliou profundamente os 10 mandamentos e as leis. Na lei dizia: não matarás. E o Senhor Jesus nos ensinou que se nós ao menos tivermos um sentimento de ódio, de raiva, nós já pecamos. A lei dizia: não adulterarás, mas o Senhor ampliou de maneira que se nós olharmos com olhar impuro, com desejos, com pensamentos, nós já pecamos. Ainda que tenha alguns ensinando erroneamente que o pensar não é pecado, o que Jesus diz é o contrário. Até aquilo que passa na nossa mente já é pecado e precisa ser confessado e abandonado. Clamamos ao Senhor que purifique a nossa mente, o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, seja inundado pela tua palavra, lavado pelo lavar regenerador da tua palavra, purificado de maneira que tenhamos uma vida santa, reta e justa diante do Senhor. Possamos amar o Senhor, amar a tua palavra, amar a tua igreja e nos alegrarmos em participarmos dela e fazermos parte, possamos nos envolver efetivamente com o Senhor e com a tua obra. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma os nossos lares, que possamos ter sabedoria e discernimento da parte do Senhor para educar os nossos filhos, sobrinhos e netos, para que não cometamos os mesmos erros que cometeu Samuel, que cometeu Saul, que cometeu Davi, que cometeu tantos outros homens de Deus, que Arão, que os seus filhos não seguiam a mesma orientação, que não eram fiéis ao Senhor e que eram vexame. Que os nossos filhos aprendam nos caminhos do Senhor, cresçam, vejam em nós um testemunho vivo, santo e reto, e que isso os impacte de tal maneira que os nossos filhos sejam os nossos primeiros discípulos. Oh Deus, tem misericórdia. Faz isso em nós, através de nós e apesar de nós. Visita os enfermos nessa manhã, trazendo cura, trazendo restauração. Cura, Senhor, os problemas pulmonares, os problemas intestinais, os problemas nervosos, os problemas da neurociência. Cura, Senhor, o câncer, cura a AIDS, cura a Covid, a chikungunya, cura H1N1. Cura, Senhor, a esclerose múltipla. Cura, Senhor, as doenças autoimunes, o lúpus, o vitiligo e tantas outras. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder trazendo cura e restauração de saúde ao teu povo. Visita também aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados. Cura a alma dessas pessoas, que elas possam buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor e assim serem completamente libertas para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, traz a tua igreja de volta para o livro, para a Bíblia, para as Escrituras, que a tua igreja busque menos teologia e mais Bíblia, mais vida com Deus. Senhor, abençoa os seminários que possam ensinar com dedicação, com empenho, mas principalmente pautado na tua Escritura, na palavra de Deus. Que possamos viver de fato e de verdade a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, abençoa os projetos de plantação de igreja. E tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo de nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.